Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem que é ao mesmo tempo fascinante e bem sombria do Evangelho de Marcos. É uma história sobre coragem, sabe? Sobre corrupção e o preço, às vezes, surpreendente de se manter fiel à verdade. Então, para a gente entender o contexto, a história começa num pico de empolgação. Os discípulos de Jesus acabaram de ser enviados para a primeiríssima missão deles. Estão por aí proclamando uma mensagem nova de arrependimento e esperança. A coisa está acontecendo, a ação está a todo vapor. E então, do nada, o autor, Marcos, pisa no freio. Justo quando a gente espera saber o que aconteceu na missão, se deu certo, a narrativa principal simplesmente para. É uma pausa, assim, bem abrupta e totalmente de propósito. E para onde ele nos leva? Para dentro de um palácio, para um banquete todo luxuoso que termina de um jeito horrível. A grande questão que guia a nossa análise é exatamente esta. Por que essa interrupção? Por que colocar essa história tão sombria bem no meio de uma missão do reino? Ok, vamos destrinchar isso. O que parece ser só uma interrupção meio esquisita é, na verdade, uma técnica literária muito, mas muito sofisticada. Marcos está querendo dizer algo crucial, não só com o que ele conta, mas como ele conta. O que a gente tem aqui é o que os estudiosos gostam de chamar de sanduíche narrativo. A história da morte de João Batista é o recheio, colocada de propósito entre a partida e a volta dos discípulos. Marcos usa essa estrutura para nos mostrar que a missão do reino não é feita só de sucesso e milagres. Ela também envolve bater de frente com sistemas corruptos e, às vezes, pagar um preço muito alto. Isso nos leva direto ao coração da questão. O que Marcos está fazendo é colocar dois mundos, dois reinos, um contra o outro, em conflito direto. E olha, este slide aqui mostra isso perfeitamente. De um lado, o reino de Deus, aquele proclamado pelos discípulos, um reino que se baseia em arrependimento, em verdade. Do outro lado, o reino de Herodes, o mundo que se sustenta na base do poder, do medo, do orgulho. Essas duas realidades, elas estão em rota de colisão. É inevitável. E no centro desse reino terreno está o rei Herodes. Quando ele começa a ouvir sobre os milagres e os ensinamentos de Jesus, ele não fica curioso, não. Ele fica apavorado. A mente dele vai na hora para um lugar muito sombrio, para um fantasma do passado dele. A conclusão de Herodes diz tudo, né? Ele não pensa que Jesus é um profeta novo. Ele tem certeza que é o homem que ele mesmo mandou matar, que voltou para assombrá-lo. O mais interessante aqui é perceber que o poder político pode até matar uma pessoa, mas não consegue de jeito nenhum silenciar a voz da verdade dentro da própria consciência. E é com essa revelação da culpa de Herodes que Marcos nos leva de volta no tempo. Ele vai nos mostrar exatamente por que o rei está tão assombrado. Ele nos leva para o tal banquete da corrupção. Antes de morrer, o profeta João Batista fez algo que pouquíssima gente teria coragem de fazer. Ele falou a verdade na cara do poder. Sem filtro, sem medo e sem pensar na própria segurança primeiro. Foi esse o confronto. João desafiou abertamente o casamento ilegal e adúltero de Herodes com Herodias, que era esposa do irmão dele. Foi uma denúncia pública direta, perigosíssima. E foi por essa fidelidade à verdade que ele foi parar na prisão. A cena, então, muda para a festa de aniversário de Herodes. É um evento cheio de excessos, de luxo, com toda a alta sociedade presente. E no meio da festa, a filha de Herodias dança, e Herodes, todo o pimpão, querendo impressionar os convidados, faz um juramento público e muito, muito tolo. O orgulho dele está ali, escancarado. Ele se amarra a uma promessa impulsiva, sem pensar um segundo nas consequências. Tudo para manter a imagem, para parecer grandão na frente dos convidados. Herodes, que odiava João com todas as forças por ele ter exposto o pecado dela, vê ali a chance de ouro. Ela usa o juramento imprudente do rei e a própria filha para arquitetar a vingança dela. O pedido é chocante, grotesco, transforma uma festa numa cena de horror. A vingança de Herodias é tão profunda que ela não pede ouro, não pede poder. Ela pede a morte brutal do profeta que ousou falar a verdade. Herodes fica arrasado. O texto diz que ele ficou profundamente triste. Ele sabia que era errado. Mas, encurralado pelo próprio juramento público e pelo orgulho, ele escolhe proteger a imagem em vez da consciência. E assim, em silêncio, lá na prisão, sem ninguém ver, o grande profeta é decapitado. Então, vamos voltar à nossa pergunta lá do começo. Por que essa história está aqui?
Agora que a gente viu os detalhes, dá para entender melhor o que Marcos está nos ensinando ao conectar a morte de João com a missão dos discípulos. O ponto crucial é este aqui, ó. Marcos revela 3 verdades muito profundas. Primeiro, a mensagem do reino inevitavelmente bate de frente com o pecado e a corrupção. Ela não se acomoda. Segundo, seguir esse chamado pode custar caro, muito caro. João perdeu a cabeça, mas nunca perdeu a fidelidade. E terceiro, a morte de um mensageiro não para a mensagem. O reino continua avançando. E ainda tem uma camada teológica mais profunda aqui. João é conhecido como o precursor. Ele preparou o caminho para Jesus. E este slide mostra como a morte dele também prepara o caminho. O jeito como João sofre, preso injustamente, executado por medo político, é uma sombra do que o próprio Jesus vai enfrentar. Marcos está preparando quem lê para entender que o reino avança através do sofrimento, através do sacrifício. No fim das contas, o que fica? O poder de Herodes é temporário, limitado a um lugar, a um tempo. Mas a fidelidade de João cria um eco que atravessa a história inteira. E a história termina nos deixando com algumas perguntas bem desconfortáveis, mas muito importantes. A primeira é esta: será que a fidelidade a algo maior está condicionada ao nosso próprio conforto, à nossa segurança? E essa é a pergunta que Herodes enfrentou na pele. Na frente de todo mundo, ele teve que escolher. E ele escolheu a aprovação dos outros em vez da própria integridade. A história nos leva a pensar: qual seria a nossa escolha? E aqui está a grande conclusão de tudo isso. A cabeça de João foi servida numa bandeja, sim, mas a voz dele nunca foi silenciada. O poder de Herodes virou pó, mas o reino que João anunciou, bom, esse continua avançando até hoje. O poder pode tirar uma vida, mas ele não consegue, de jeito nenhum, derrotar a verdade.